Marcos, primeiramente, quero te agradecer por ter aceitado o convite. É uma honra ter você aqui. E a gente sabe quanto que é difícil dentro de uma feira, uma febrava, a gente sabe quanto que é corrido lá. E durante o dia, no cotidiano normal, a gente já sabe o quanto que é difícil, né? A gente até precisa falar com você, a gente sabe o quanto é difícil, principalmente numa feira. Então, quero te agradecer muito por ter me dado essa honra de estar podendo bater esse papo contigo. Tá? E muitas pessoas que não estão assistindo a gente agora, talvez não te conheçam, mas eu acho difícil. A maioria das pessoas hoje trabalham no ramo de refrigeração e implementação, mas se quiser se apresentar um pouquinho para o pessoal saber melhor quem é você, a empresa que você trabalha. Bom, vamos lá, vamos lá. Bom, primeiro também eu quero te agradecer, Rodrigo. Vamos às formalidades iniciais, né? Eu te agradeço, Rodrigo. Guardadas as diferenças de idade, pessoal, nós temos histórias parecidas, tal qual foi a minha história. O Rodrigo também iniciou na carreira da refrigeração comercial por influência de papai. Né? A gente foi influenciado pelo pai e Verdade. fomos crescendo, evoluindo, conhecendo. E hoje, cada um na sua região, né? Cada um no seu nicho, nós procuramos dar o exemplo e ser excelência dentro do mercado, né? Porque a gente está precisando cada vez mais, né, transferir isso com paixão. Né? E é o teu Verdade. caso, então muito obrigado, Rodrigo, pelo teu convite e eu te admiro muito, como você sabe. Poxa, para. Pessoal, Marcos Eusébio, eu trabalho como engenheiro de aplicação na Bitzer Compressores. A Bitzer é uma empresa que existe há 90 anos, ela é de origem alemã, que ela, para quem está no mercado da refrigeração comercial e industrial, ela relativamente dispensa apresentações, mas ela se firmou fortemente. Hoje ela significa uma grande liderança no mercado, desenvolve compressores, sistemas, componentes, trocadores de calor a nível mundial. Né? Aqui no Brasil, na filial que eu trabalho, aqui em Cotia, na região da Grande São Paulo, nós somos especialistas na construção de compressores semiherméticos a pistão, né, para refrigeração, para climatização, bombas de calor, usando fluidos naturais, fluidos sintéticos, etc. e tal. E vendemos aqui na nossa unidade, vendemos para toda a América do Sul. Né? Então, representando a nossa matriz da Alemanha. Então, isso nos dá bastante experiência, né, no segmento, uma vez que pela quantidade de produtos e compressores que nós vendemos, né, todos os anos, nós temos uma aproximação muito grande com o cliente final. E é isso, assim, isso é um pouquinho da minha história. Eu trabalhei na Bitzer durante um bom tempo, ainda trabalho também como instrutor nos treinamentos, porque a Bitzer tem um centro de treinamento muito bom, né, com diversas modalidades de treinamentos ofertados para o mercado de acordo com a demanda. Isso, né, é bem variado, né? Treinamento customizado, treinamento interno. Mas hoje a minha maior atuação dentro da empresa é fazer o suporte para o pessoal em pré-venda, pós-venda. Suporte para... Todo mundo passando aqui, né? No momento da concepção de um projeto, do cálculo da carga térmica, existe assim diversas possibilidades de fluidos refrigerantes, tipos de compressores, vários tipos de aplicações. Aí eu entro para dar esse suporte, né, para o cliente que é o desenvolvedor da solução ou para o cliente final. E aí a gente trabalha bastante com muito amor e carinho e paixão, né? É isso aí, Rodrigo. É isso aí. Quando surgiu essa possibilidade, né, de a gente trazer um convidado, e aí eu falei, a primeira pessoa que me veio na cabeça, eu falei, não, eu tenho que convidar, apesar de eu saber da dificuldade, eu falei, eu tenho que tentar, né? E por conta dessa referência, principalmente para mim que trabalho na refrigeração comercial, e sobre assim, hoje na refrigeração comercial, não só na refrigeração comercial, né? Toda a refrigeração, quando a gente fala climatização também, tá tendo uma dificuldade sobre os fluidos naturais, os hidrocarbonetos, né? A gente percebe um pouco da resistência que as pessoas ainda têm dessa para migrar, né? Porque Sim. não adianta, existe toda vez ele tem esse processo. Eu lembro da época do R12, quando o R12 estava indo embora e aí vindo, né, o 134. Então eu lembro o quanto foi difícil, né? Todo mundo falava mal, que não ia pra frente, Era que lenda, não ia acontecer. não ia acontecer, e nunca, né? aconteceu. E agora a gente tá vendo, né? R290, R600, já é uma realidade. Sim, sim. E assim, eu acompanho muito a refrigeração comercial, é a parte que eu atuo, né?
E eu fico vendo a tendência, o que está lá fora, o que já está rodando lá fora, né? E fico vendo essa transição, é um pouco lenta, né? Eu sinto que Sim. demora bastante chegar aqui no Brasil. Então, assim, eu queria que você passasse um pouco pra gente dessa realidade, né? Porque demora, é um caminho sem volta, né? Na verdade, é um caminho sem volta, eu entendo dessa forma, mas acho que ninguém melhor do que você para poder passar essa visão desse mundo novo, né? Sim. Primeiro que você falou de R12 aí, isso vai dar uma entregada na idade, né? Você não É devia, verdade, não você era? não devia ter tocado nesse assunto, né? Mas já que você falou, né? É uma Agora já verdade. foi. Quando entrou o processo de agenda de extinção, né? Isso. Dos primeiros fluidos clorados com alto potencial, super alto potencial de aquecimento global e de destruição de camada de ozônio, né? O pessoal, isso não vai acontecer, não vai acontecer. Pá, aconteceu. E agora é o que está acontecendo também com a R22, né? Onde existe uma legislação já promulgada e firmada por praticamente todos os países desenvolvidos, em desenvolvimento ao redor do mundo, para o segundo estágio, né, da extinção de alguns fluidos e os HCFCs, né, onde o R22 faz parte desse grupo, né, ele também está com os dias contados, literalmente, né? Nós estamos em 2025, mas em 2030, praticamente pela legislação que o Brasil assinou e respeita, em 2030, daquilo que o Brasil consumia no início da promulgação da legislação, somente 2% é o que vai ficar de excedente disponível para manutenção a partir de 2030. Então, aquilo que também muita gente fala, não, isso é lenda, o R22 nunca vai acabar, é que o Brasil tem muita máquina com a R22. A R22 hoje é como se fosse um standard de fluido refrigerante, mesmo com todos esses fluidos novos, né, que chegaram no mercado de 15 anos para cá, o R22 ainda segue sendo um dos que são mais utilizados, mas ele está em vias de extinção e realmente em pouco tempo vai acontecer a não disponibilidade. Então, já no nosso caso, a refrigeração comercial, já há alguns bons anos, há cerca de 10 anos, já as fábricas, os desenvolvedores de soluções de refrigeração, já passaram a ofertar para o mercado, né, fluidos diferentes, né? Os HFCs, que são os hidrofluorcarbonetos, já alinhados com essa política vindoura que realmente está chegando agora à extinção do 22. E aí entra essa história, né, do uso de fluidos naturais, porque os HFCs, que são os hidrofluorcarbonetos, onde a diferença dos HCFCs é a falta do cloro pendurado lá na molécula, né? Então, os HFCs não têm cloro, então não tem as questões de destruição de camada de ozônio. Porém, são fluidos de alto potencial de aquecimento global e aí começa toda aquela questão até quando é conveniente ou não continuar utilizando fluidos refrigerantes que de alguma forma influenciam diretamente no conforto, na sustentabilidade do mundo, etc. e tal. E sem entrar no mérito científico das coisas, né? Então as indústrias ao redor do mundo já estão se movimentando ao redor no sentido do uso de fluidos de impacto zero. Claro que cada região do mundo, quanto maior é o poderio econômico, mais rápido isso está acontecendo, uma vez que, obviamente, com o poderio econômico a coisa acontece mais rápido. É só a gente dar uma volta na rua, ver quantos carros elétricos existem. Existem, mas são poucos. São poucos. Perto da quantidade de automóveis que circulam em grandes cidades, né, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, sei lá, as grandes capitais ou grandes cidades, né, de alta densidade demográfica no país. Existem sim vários carros elétricos, né? Mas em proporção ao que existe de carro, são poucos. Por que eu estou falando isso, né? É grana, dinheiro, investimento, custa caro. Isso. Né? Mesmo porque se você enxergar no caso do carro um pouquinho adiante, né, a história da bateria, né, etc e tal, eu não vou entrar na gente está falando de refrigeração e não de automóvel. Mas na história é assim. Uma analogia, né? Uma analogia, assim, no caso da refrigeração, o uso dos HFCs até 2045, ele ainda é visto, sim, como algo que é o natural, o standard. Porque até 2045, né, você tem uma quantidade disponível para o mercado muito grande. Porém, né, alguns fabricantes, né, alguns clientes finais já estão decidindo por fluidos naturais. Já. Porque não é só uma questão de estar ou não adequado à legislação existente no país. Já é um posicionamento com relação à verdade, né, da sustentabilidade,
daquilo que você vai deixar como marca ou deixar como herança para as gerações futuras. Mas então, como eu disse aqui, não é uma questão de entrar na ciência. A gente não está discutindo seja a informação científica, a gente está discutindo legislação. Se existe a legislação, existe a obrigatoriedade, então está na agenda, vai ter que mudar. Então, alguns clientes já estão antecipando isso, mesmo porque, por exemplo, indústrias internacionais, multinacionais, como muitas fabricantes de alimento brasileiras, na verdade, elas são multinacionais. Então, existe uma determinação na casa matriz, na Suíça, na Alemanha, na Itália, na Espanha, seja lá onde for a casa matriz, de que o processo de armazenamento e fabricação daquele alimento tem obrigatoriamente que passar por equipamentos que usam fluidos naturais. Então, a gente não se discute nesse nível mais a legislação local, e sim a legislação global. Assim como algumas bandeiras de supermercados. Por que o supermercado X ali passou a usar CO2? Por que o supermercado Y aceitou o uso de tal fluido? O supermercado a casa matriz está em outro país. Esse outro país, a legislação é mais rigorosa. Para vocês terem uma ideia, países da comunidade europeia que têm a agenda em primeiro plano mais agressiva, desde 2022, não pode mais utilizar equipamentos novos, fluidos refrigerantes com potencial de aquecimento global acima de 150. E aí vem o gancho que você comentou, Rodrigo? Os fluidos naturais, eles cada vez mais eles são usados, É claro que se você pegar o Brasil tem 96 mil supermercados. 96 mil, isso aí foi a última estatística divulgada pela Abras. 96 mil supermercados. Dessa fatia, 10 mil são de médio e grande porte. Então, dessa fatia, muitos desses são supermercados de bandeira, por exemplo, francesa. Então, assim, esses supermercados, eles estão definindo pelo uso de fluidos refrigerantes naturais. Por quê? Porque estão alinhados com a política na casa matriz. Beleza. Quais são esses fluidos naturais? Principalmente CO2 e propano. Normalmente, tal qual também você falou, Rodrigo, a questão, os fluidos naturais, quando a gente começa a discutir, normalmente o pessoal torce o nariz. Fala, poxa, o que você tem de fluido natural aí? Bom, você tem hidrocarboneto. No caso do R600, que é muito comum já nas geladeiras domésticas há mais de uma década, inflamável, só que a carga é baixa. Então, chama menos atenção exatamente pela carga ser baixa. Aí você tem o CO2, que a característica principal já não é mais a questão da flamabilidade, é alta pressão. É uma característica termodinâmica do fluido refrigerante. Ou a amônia, que a amônia é um fluido de altíssima eficiência energética, porém ela apresenta a toxicidade em determinadas situações, por falta de conhecimento, a falta de projeto adequado, ou a falta de segurança aderente ao projeto, pode realmente levar uma pessoa a óbito no caso de um vazamento. Então, todos esses três fluidos, eles requerem um conhecimento apropriado, requerem o treinamento adequado, requer conhecimento de norma e projeto adequado ao tipo de aplicação. Assim, na verdade, como é o R22, como foi o R12, como é o 404, para colocar a mão numa máquina, você tem que ter a capacitação. Não é por curiosidade, eu tenho dito isso já há muitos anos nos nossos treinamentos na Bitzer, que muitas vezes se torna uma piada, e assim, eu lamento muito, porque por mais engraçado que possa parecer, aquelas coisas, agora a NASA vem. Não, o brasileiro tem que ser estudado. Isso até uma certa fronteira é engraçado. Mas isso, na verdade, fora do país, é motivo de chacota e vergonha. Porque na maior parte dos casos, aquelas adaptações, aquele quebra-galho, então uma pessoa que vai colocar a mão no equipamento sem a devida capacitação, treinamento e profissionalização, pode causar um óbito. E às vezes nem assim, é algo que pode ser coletivo, um acidente muito grave. Aí, voltando novamente pro gancho, pro início, assim, falando especificamente agora do propano, No Brasil, já existem... vamos separando um pouquinho, pessoal. Quando você entra no supermercado, principalmente aqueles que foram construídos ou reformados de 10 anos para cá, a maior parte daquelas ilhas, que são aquelas geladeiras que a gente chama unidade self, espalhadas, normalmente elas têm lá as cargas de produtos congelados, elas já usam R290 já há muito tempo. Só que são cargas relativamente baixas, mas é um fluido inflamável, que se não tratado
da maneira adequada, né, pode gerar sim acidente, né, por desconhecimento ou então excesso de segurança. Segurança que eu falo, pessoal, não, trata com descaso. Eu vou fazer porque eu estou acostumado. Não é bem assim. Não é bem assim. Sistemas maiores, então como eu estou comentando, né, o R290, que é o propano, está sendo exaustivamente aplicado já há algum tempo, já como as ilhas selfies, as geladeiras pequenas do supermercado, mas os supermercados estão migrando para uma nova opção técnica, que são os chillers de propano, né, que não é nada muito novo, mas ela passou a ser implementado de uma maneira mais agressiva, no bom sentido, no país, que são máquinas que resfriam fluxos de propileno glicol misturado com água, né? 30% de glicol é um álcool, né? Álcool misturado com água, para a circulação desse glicol para as cargas de média temperatura, climatização, etc. Ou esse fluxo fazendo a condensação do CO2. Por que a gente está falando isso? Né? Nesse momento, em algum instante, essa máquina vai precisar de manutenção. Exatamente. Esse é o gancho, pessoal. Esse é o gancho. A gente está falando aqui não só de tecnologia, mas também do teu cuidado profissional, né? Cuida do seu corpo, né, da sua saúde, porque essa é a sua maior ferramenta, que você não tem como comprar nova. O propano, por ser um fluido inflamável e fluido refrigerante, que precisa ter miscibilidade com óleo, no momento da manutenção você tem que ter muito cuidado. Por exemplo, estou falando de equipamentos de compressores de 4, 5, 6, 20, 30, 50 HPs, trabalhando em equipamentos chillers, que são resfriadores de líquido. A tubulação é relativamente curta, a carga é relativamente pequena, ao redor de 4 kg de propano tá, para esses compressores maiores. Então, poxa, 4 kg de propano é pouco? É, dependendo do seu ponto de vista. Se você comparar com as cargas de 404, R22, os sistemas para supermercados, que são 150, 200, às vezes 300 ou mais quilogramas para uma máquina como essa, é pouco. Mas 4, 5 quilos de propano pode causar um estrago se não for bem tratado com respeito e entendimento. A questão é manutenção. Supondo um compressor que queimou o motor, uma suposição, deu uma queima de um motor que pode acontecer por uma falha de uma contatora, faltou uma fase, e aí aquele negócio, né? Faltou uma fase e não desarmou por um dispositivo de segurança no quadro elétrico, não derrubou por um disjuntor, não derrubou por um relé térmico, seja lá por um fase lock, o que for. Eleva-se substancialmente a corrente em uma das linhas, então, queimou o motor de um compressor, e aí entra você para fazer a manutenção. E a gente sabe aqui, como é manutenção, tem que tirar o compressor fora, mandar o compressor para trocar o motor, porque o compressor semi-hermético, o motor tem que ser entrado por prensa, né? Mas aí a parte invasiva do sistema. Já aconteceram acidentes, pessoal, ao redor do mundo, exatamente nesse ponto da parte invasiva do sistema. Bom, sistema de propano. Poxa, a carga é relativamente baixa, mas ela é substancialmente perigosa se você não tiver noção do que está fazendo. Primeira coisa, só põe a mão se você está seguro e você tenha treinamento. Segundo ponto, você vai fazer qualquer intervenção invasiva na máquina, né? Saiba quais são as recomendações do fabricante do equipamento. Procure ler o manual, se você não tem ele disponível, procura o QR Code da máquina, se não tem isso disponível, procura saber quem é o fabricante e busca a informação. Porque não só você está preocupado com a excelência, mas o fabricante também quer que a máquina trabalhe corretamente e seja mantida de uma maneira adequada, porque se der ruim, é ruim para todo mundo. Então, no momento que você vai fazer uma manutenção invasiva na máquina, use a ferramenta correta. Abriu. Eu vou fechar a válvula aqui, vou fechar a válvula ali, fiz recolhimento e fiz a purga do propano. Pessoal, propano, então, você nunca faz purga em ambiente fechado, sem ventilação. Ventilador ATEX, protegido eletricamente contra a possibilidade de faiscamento. Segundo ponto, ou você vai fazer o recolhimento em equipamentos adequados ao propano, né, ou você vai fazer o descarte do propano numa chama, tá, para ir saindo ou então você vai fazer o descarte para a natureza, claro, e devidamente conhecedor da possibilidade, numa atmosfera aberta, liberando ele aos poucos. Beleza. Despressurizou. E agora entra uma parte muito importante, que esse é um dos motivos aqui do nosso diálogo, né? Mesmo você tendo aberto o sistema e tendo feito a purga plena do propano, lá dentro do sistema existe óleo. Ele é miscível com... Extremamente miscível. O fluido natural, pessoal, o propano e CO2 é extremamente miscível ao óleo.
né? E aí entra a sua necessidade do conhecimento do produto que você está pondo à mão. Tá? Então, ok, você isolou o compressor porque, por exemplo, queimou o motor. Você tirou o compressor da base, deixa as válvulas de serviço abertas para aquele propano que está dissolvido no óleo terminar a evaporação e soltar do óleo. Beleza, soltou do óleo. Preferencialmente, você vai drenar esse óleo para um pote, deixar esse pote exposto à atmosfera para acabar essa desgaseificação, né, do óleo. Quem está assistindo a gente vai lembrar que quando você tira o óleo do sistema, quando você bota no pote, ele fica igual um refrigerante. Ele fica soltando aquelas bolhas, porque exatamente. o fluido refrigerante está se desprendendo do óleo. É tal qual uma Coca-Cola. É o mesmo fenômeno, o mesmo processo, Exatamente. porque existe uma curva de miscibilidade de acordo com pressão e temperatura ao qual o óleo está sujeito. Então, dependendo da pressão e a temperatura que tem o cárter do compressor, existe maior ou menor miscibilidade apropriada para aqueles dois fluidos, né? O fluido refrigerante e o fluido lubrificante. Bom, mas aí a gente abriu o sistema, tiramos o compressor, dando um exemplo, pessoal. Tiramos o compressor, válvulas abertas, depois eu fazer a drenagem de óleo, até aí beleza, tudo bem? Aí só que você vai precisar fazer a troca de um componente, tipo um visor de linha de líquido. Você percebeu lá também, ou seja, por um pequeno vazamento que foi observado, ou então porque o visor com o tempo ele foi ficando opaco. E você viu nesse... Primeiro, de novo, pessoal, entre em contato com o fabricante para saber qual é o componente exato para aquele tipo de sistema e a compatibilidade material com o material que existe e com os fluidos circulantes. Beleza. Possibilidade de acidente. Tacou lá Para fazer a abrasagem. a chama para fazer o corte para tirar. Vai dar ruim. Vai não. E ruim, grave. Já tem caso. Por quê? Porque existe ali dentro da superfície interna do componente o melejamento do óleo com o propano dissolvido. Então você vai estar colocando chama, né, e fazendo com que o propano corra pelo circuito. E se você não fez corretamente a purga do todo o propano, você ainda tem um pouco do fluido lá dentro do tanque. Exato. Então é nesse sentido. Então qual é o procedimento, né? Você vai fazer, se precisar, corte de tubulação com ferramenta antifaiscamento, vai fazer, e agora vem um flush bem feito com um produto que vai fazer a dissolução do óleo e o arraste do óleo por redução de viscosidade. Então você vai colocar lá dentro um produto e esse produto vai misturando com aquilo que tem dentro, que seria o óleo dissolvido com o propano. Exato. Então essa mistura, né, eles sendo miscíveis, vai reduzir a viscosidade, vai facilitar o arraste, e esse arraste vai lá para fora para um recipiente adequado. Então esse é o procedimento. Saber usar o fluxo, né, saber qual é o fluxo miscível, ter o entendimento da química do produto e a sua informação técnica do fabricante, né, aí você vai fazer o flush, né, ou seja, aquela limpeza com o produto que vai misturar com quem vai. Nós recomendamos que seja feito a circulação ao contrário do fluxo normal, né, isolando válvula de expansão termostática, isolando compressor. Ups, caiu o teu... O compressor você já isolou, que a gente está dando um exemplo, né? Então fazendo esse flush, fazendo essa circulação desse fluido de limpeza, né, passando por um decantador, seja lá o processo que você for usar, e aí sim, depois do tempo, se você é filtrado, etc e tal, você vai ter a condição de manutenção em condição segura. Qualquer componente que você for trocar, é importantíssimo então que você, em primeiro lugar, receba a informação do fabricante, tenha treinamento e evite ao máximo, em todos os sentidos, a usar um corte invasivo com chama. Ou seja, eu percebi que em momento nenhum, tipo assim, não adianta, os fluidos naturais é um caminho sem volta. Em momento nenhum você, tipo assim, você está falando o tempo todo já de tomar os procedimentos corretos, conhecimento, boas práticas. Então, assim, em momento nenhum a gente viu uma possibilidade, talvez, de os fluidos naturais irem embora, né? Tipo assim, eu ainda vejo muito essa esperança, né? As pessoas, Olha, igual a gente estava falando, né? Logo no começo. O fluido vai embora. Porque, assim, a Bitzer mesmo, hoje, grande parte do mercado da Bitzer já trabalha com fluido refrigerante natural. Ou seja, é um caminho sem volta de fato, né? Rodrigo, assim, a gente nunca pode definir uma palavra como verdade fundamental, Sim. porque nós somos mortais, né? E muitas vezes as decisões que são que acontecem dentro das salas dos proprietários das empresas, né? Daqueles que estão enxergando o mercado para daqui 10, 20, 30 anos, às vezes a gente tem um insight assim de que é aquilo mesmo, mas aí na hora que você vai ver, vira a chave. Uhum. O caso é assim, hoje
na Europa, praticamente é proibido o uso de fluido sintético. A Bitzer, por exemplo, por ser uma empresa europeia e alemã, obviamente ela está dentro desse posicionamento. Então, cada vez mais a Bitzer desenvolve soluções, compressores, equipamentos para uso com fluidos naturais. Agora, fora do núcleo europeu, aí você tem as regiões, como, por exemplo, a região aqui, América do Sul, tem o Sudeste Asiático, tem a África. Então, existem ainda diversas outras regiões onde o uso dos sintéticos, né, como a gente sabe, ela vai esticar um pouco, por aquilo que a gente falou, poder de investimento. Isso. Então, mesmo a Bitzer alinhada com a legislação moderna europeia, moderna nesse sentido da redução do uso dos fluidos que de alguma forma geram dano para a atmosfera, ainda tem que suprir o mercado. Então, assim, nós entendemos, né, eu entendo que fluido natural hoje é o caminho do futuro. Porém, dadas as limitações de potencial de aquecimento global que a legislação põe na fronteira, já existem fluidos sintéticos que apresentam um potencial de aquecimento global dentro da faixa prevista por lei. Então, pode ser sim que o caminho ele vai ser traçado, trilhado pelos naturais, mas pode ser sim que a indústria química consiga apresentar para o mercado um fluido sintético que atenda o potencial de aquecimento global que a legislação delimita. Então a gente não sabe, porque hoje em dia com inteligência artificial, toda a parte de criação dentro do mundo da computação, né? Computação quântica de alta velocidade, processamento ultra rápido. A gente não sabe, de repente surge um fluido amanhã sintético. Pergunta assim, porque no primeiro momento, né, é o que a transição está indo para esse lado, né? Então assim, eu não fico, como que eu posso dizer assim, eu não fico esperando que venha uma nova tecnologia para me aplicar no que está vindo agora. Então assim, hoje eu já estudo para trabalhar em cima do que o certo, dentro né? da realidade, né? Os fluidos refrigerantes naturais. Porque eu sempre reforço nessa ideia por conta das mensagens que eu recebo, né? Então o pessoal sempre fala assim, esse produto não vai adiante, porque é muito perigoso, porque trabalha com alta pressão, né? Por exemplo, o CO2 mesmo. O CO2 trabalha com uma pressão enorme e fala, não vai dar certo. Mas e aí? Se esse mercado funcionar e aí eu vou ficar parado esperando vir uma nova tecnologia, eu não posso. Né? Isso é uma questão assim, especialmente complexa no nosso país, na nossa região. Por quê? Como eu disse, como a legislação é branda, a velocidade da mudança é extremamente lenta. E como é lenta, algumas pessoas se apegam a isso e dizem, isso é modinha. Isso. Não, isso não vai entrar. Não, isso não vai mudar. Mas a questão é assim, o ser humano, ele normalmente gosta da zona de conforto. Para nós, a zona de conforto é confortável, obviamente. Não é? Então, assim, isso tá bom do jeito que tá. E realmente, por exemplo, se você olhar a performance do R22, e a facilidade do entendimento de uma máquina que trabalha com ou 404 ou 507, você entende? É moleza. Depois que você entende, isso é muito simples de trabalhar. Então, quando você é forçado a caminhar para coisas diferentes, como o CO2, é diferentíssimo. Não é nem diferentão, é diferentíssimo, né? Propano. O sistema de propano é igual ao R22, só que tem a questão óbvia da flamabilidade. Só que se a gente pensar assim, poxa, a gente em casa, né? Muitas das casas brasileiras ainda tem um bujão de gás do lado do fogão, com aquela mangueira lá, aquela mangueira do regulador para o fogão que parece um bambu, né? De tão rígido lá, né? E aí, além de tudo, ainda você abre uma extremidade desse fluxo e bate fogo nele. Né? Então, tem toda uma norma de construção daquilo que está lá dentro e o uso específico e aplicação daquilo que está dentro do bujão. Assim, é claro que existe todo um outro grau de entendimento que nos obriga a ter. Mas você me conhece que você se especializou em muitos dos cursos que a Bitzer fornece, né? ou promove. Eu, pessoalmente, eu falo assim, você não quer entrar para fazer a manutenção do CO2? Tudo bem. Não quer colocar hoje o pé na máquina, o pé numa sala de máquina que tem propano? Tudo bem. Mas faça um curso. Porque toda vez, isso é coisa da máquina ser humano, do cérebro ser humano. Toda vez que você aprende algo que é diferente daquilo que você faz no seu dia a dia, o seu cérebro expande. No bom sentido, né? Não é que expande que vai dar trincada na tua caixa, mas é maravilhoso.
Toda vez que você lê um livro, quando você aprende alguma outra coisa que sai, é que nem tem alguns psicólogos, né, que dizem, faz o mesmo caminho todo dia, não faça. Pega pelo menos um dia na tua semana, faça outro caminho. Diferente. Porque você está oxigenando partes específicas do seu cérebro. Você faz a mesma coisa. Não, não E é faça. interessante, Muda um viciante, pouco. né? Exatamente. Te alimenta, assim, te alimenta em vários aspectos, né? Que eu vou até, eu acabo entrando me enveredando por outros assuntos, né? Mas toda vez que a gente aprende uma coisa diferente, né? O oxigênio que entra no cérebro, assim, isso aqui é assim, é uma forma de falar, obviamente, né? O seu cérebro agradece. Isso. Seu cérebro agradece, tua alma agradece. Então, por exemplo, que nem CO2. Muita gente fez curso de CO2 na Bitzer, e já há muitos anos, e ainda não pôs a mão numa máquina. Mas o fato dele ter ido lá e ter ido lá, ter aprendido o que é o CO2 subcrítico, o que é o CO2 transcrítico, o que é o sistema com propano, o que é o Schiller com propano, fez ele traçar uma semelhança com aquilo que ele conhece e falar, nossa, naquele sistema que eu conheço eu posso fazer isso, isso, aquilo. Nossa, essa teoria por trás de uma aplicação com CO2, com propano, me ajudou a entender melhor aquilo com a R22. Exatamente. Então tira você de uma zona de naturalidade, no sentido assim, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma... A gente tem que sair da zona de conforto, né, e tem que dar um salto de entendimento nas coisas, né? Assim, eu como refrigerista, né? Uma das coisas que me apaixona na profissão é que a profissão, ela meio que obriga você a não manter uma zona de conforto. É isso que Todo me dia, mantém. pois é, todo dia você chega lá no seu cliente lá, o defeito nunca é igual. Né? Muitas das vezes você acha que vai chegar lá e vai ser a mesma coisa e é algo totalmente diferente. E você está falando da zona de conforto, né? Algo que me motiva já é o oposto. Né? Pois é. É sair da zona de conforto, é todo dia ter algo novo. Então, como o Marcos estava falando, quando você começa a estudar, encarar algo novo, isso se torna um vício. Então você já não quer mais a zona de conforto. É que eu sempre converso, pessoal, eu converso muito com o pessoal no Instagram, nas redes sociais, e eles me questionam, por isso que eu insisti tanto no assunto, né? Eles sempre me questionam sobre isso, e às vezes, aí eles falam assim, mas Rodrigo, pô, será que isso vai dar certo? Aí eu falo assim, cara, eu não entendo por que a dificuldade, porque a vida inteira você trabalhou com perigo. Né? O tempo todo você teve rodeado de perigo. Exato. Aí você, mas e aí, esse gás aí, ele pega fogo. Fala, tá, mas e o maçarico que você usa não pega fogo? Exato. Você não depende dele pegar Exato. fogo pra você poder trabalhar? A questão é você. É que a gente fala boas práticas, né? Mas acho que é mais do que isso, cara. Isso tem que estar. Acho que boas práticas talvez não seja nem um nome ideal para isso, porque é algo obrigatório, não é. Exato. A Fala gente, assim, a do gente fogo, acaba. né? Que nem. Eu acho que o que você está dizendo assim tem a semelhança assim. Eu vou fazer um currículo, né? O pessoal Isso. coloca no. Vou falar uma brincadeira. Vou colocar no currículo lá como honestidade, caráter. Isso é obrigatório você ter. É obrigatório você ter. Então, boas práticas é obrigatório você ter. Você quer ser um profissional de área? A boa prática é obrigatório você exercer. Então não é uma opção, acho que eu vou fazer as boas práticas. Como é muito comum a gente ver em diversos eventos, né, de refrigeração, a palestra começar assim, boas práticas e tal coisa. Peraí. Cara, mas isso não devia ser colocado até dessa forma, assim, porque a boa prática é obrigatória. Eu acho que é o que você falou. Né? É obrigatório. A mesma coisa se você se portar com educação na casa de uma visita. Isso. Né, de alguém que você está indo com uma visita, ou então você foi convidado a uma situação. Isso é obrigatório. Quando eu olho a questão de boas práticas, né? Eu vejo que não é só questão da segurança. Porque boas práticas, quando a gente fala boas, eu não concordo muito com esse nome, mas é o nome que nós temos. Que é muito usado ainda, É infelizmente. muito usado, né? Mas aí, quando a gente fala de boas práticas, não é só uma questão de segurança sua pessoal, como profissional. Você está protegendo a sua saúde, a sua vida e a vida de terceiros, né? E isso acaba que no final, acaba agregando valor também ao seu trabalho. E quando você chega num cliente e o cliente vê que você segue todo o passo a passo, você está fazendo um serviço de excelência, é um diferencial que você também oferece para o seu cliente. Porque infelizmente, a realidade do nosso país, a gente vê muita gente fazendo procedimentos de qualquer jeito, e quando você faz o certo, quando você faz o básico, se torna um diferencial. Não era para ser assim, mas quando você faz, é algo que acaba agregando valor ao seu trabalho. É que ainda são vários cenários, né? São vários cenários. Ainda
eu acho que um grande fator limitador para nós entendermos a excelência da nossa profissão é a valorização do contratante. Então hoje a gente vê, não é por falta de escola, não é por falta de informação, tudo vai ser, não, tá faltando mais capacitação, tá faltando mais. Não, tá sobrando. É triste hoje o cenário de algumas escolas, porque frequentemente eu sou convidado a fazer algum tipo de palestra, seminário, seja lá o que for, em escolas excelentes, com infraestrutura top. Chega lá, a gente programa essa palestra 2 meses de antecedência, chega lá, vai 10 pessoas, 12 pessoas, é porque cada vez menos se interessam pelo nosso ramo de atuação, porque a valorização na ponta não está existindo. Tá existindo. Aí você tem que ser, eu tenho mania de falar isso, né? Tem que ser um especialista em mecânica, em termodinâmica, em elétrica, em eletrônica, em hidráulica e muitas vezes em algumas coisas além. Mesmo que às vezes eu falo isso aí, o pessoal não concorda muito, mas assim, eu estou falando de refrigeração comercial e industrial, não estou falando de doméstica. Ainda assim, na refrigeração doméstica, alguma coisa de eletrônica você tem que saber sim. Você pode não precisar de hidráulica, mas se for uma geladeira side by side, que tem lá o filtro, que vai entrar água na geladeira para fazer gelinho e fazer água gelada, aquilo é hidráulica, a filha, o filho. Tem a mangueirinha, tem lá a conexão, tem o filtro, aquilo é hidráulica. Agora, não estou falando de uma hidráulica de um chiller de alta vazão, né? Mas também é hidráulica. Então, assim, a gente tem que saber guardar as proporções daquilo que se entende ou que se ouve, né? Então, assim, e esse profissional, ele é pessimamente valorizado. Exato. Ele ainda é visto como aquele profissional... você mexe com refrigeração? Isso. Vai trocar, é trocador de gacheta de porta de geladeira de 30 anos atrás, né? Ainda assim, se fosse, eu troquei muito na minha vida. Isso. Mas, infelizmente, é um profissional que baixa a valorização. Se tenta muita coisa para tentar valorizar. Agora eu vou pegar você na situação. Se pensa muita coisa, se fala muita coisa para mudar essa realidade da valorização profissional. Você acha que talvez teria um caminho melhor para a gente mudar essa realidade? Da gente ser visto como realmente que nós somos? Porque a nossa categoria é tão importante, né? Se não fosse a nossa categoria de refrigerista, seja lá o instalador lá, será que existia um caminho mais fácil para a gente poder... Porque assim, às vezes é difícil, né? As pessoas são tão desunidas e tal. A profissão não é unida como deveria. Mas enfim, você acha que talvez existiria um meio, uma maneira da gente agregar mais valor à nossa profissão? Com relação à valorização, Rodrigo, tal qual você falou, na época da pandemia, isso mostrou-se bem claramente. Isso aí. Nós fomos uma das poucas categorias profissionais que tinha livre acesso de circulação. Verdade. Né, por conta da necessidade de resfriamento de vacina, aumentou substancialmente as compras em supermercados, né? Então, cadeia do frio. Né? Então, caminhões frigorificados. Então, a nossa profissão tinha livre acesso. Bom, beleza. Hospitais, né, etc. Existe legislação. Então, está aí inicialmente o CREA, o CFT, para legislação existe para regulamentação de quem exerce a profissão. Isso eu não tenho dúvida que existe. Agora, o que é necessário verificar é a gestão desses órgãos, obviamente, né, sem querer criar nenhum tipo de polêmica, nada disso não. É assim, até que ponto eles têm a capacidade de entrar a fundo na legislação em todo esse imenso país que nós somos. Porque existe órgão fiscalizador, existem pessoas, mas existem pessoas suficientes? Não. Né? Existe um bom senso do mercado contratante? Não. Essa que é a realidade. Então, assim, mesmo que não... Por exemplo, aí você está numa cidade, aí você vai precisar ir no hospital. Você espera que, inicialmente, normalmente é assim, quem te atende, né? Aquele primeiro enfrentamento. É um enfermeiro ou enfermeira que vai medir tua pressão, vai medir tua temperatura, vai perguntar para você o que você tem para fazer um filtro, né? Uma triagem. Você espera que seja um profissional habilitado. Exato. E não que alguém que está lá, que seja qual for a pessoa, e vai, e aí, tudo bem? Tá? Mede aí, deixa eu marcar aqui a tua febre. Pega meu celular aqui para medir tua pressão no dedo aqui. Não. Então, é a mesma coisa. Cada profissional exercendo a sua habilidade e possibilidade técnica, né? Refrigeração é a mesma coisa. Mas o que acontece? Não só no Brasil. Na verdade, isso, infelizmente, é generalizado em outros países
em desenvolvimento. As pessoas não têm condição financeira, não que isso justifique, mas infelizmente isso é um problema, não tem condição financeira de frequentar o curso técnico. Não tem condição, às vezes, financeira de ter o transporte para ir até lá. Exato. Então, não é por não querer, muitas vezes é não ter a condição. Não ter a condição. E aí entra numa questão, são discussões sociais. Discussões sociais, que não é fácil. A gente tem um mundo pela frente ainda para desenvolver. Mas eu sou bem mais velho que você, eu digo assim, obviamente, que hoje está muito melhor do que ontem, que está muito melhor do que 5 anos atrás e muito, muito melhor do que 20 anos atrás. Então eu acredito que vai chegar. Por exemplo, você vê, na Europa, você não pode chegar num distribuidor de ar-condicionado e comprar um ar-condicionado sem o nome e o cadastro do instalador. Você pode chegar numa loja e falar, eu quero comprar 10 split. Eles não te vendem, porque eles vão vincular a venda do produto ao instalador, se ele é ou não credenciado, se ele está com todas as taxas em dia, se ele fez as reciclagens. Tem lá a sua licença, né? Tem lá a sua licença. Aqui, dada diversas questões, a pessoa vai lá e compra o split, vai tentar instalar na parede porque viu lá no YouTube que alguém tentou ensinar e se não deu certo, aí não deu certo, chama outro que vai lá mexer, né? Que aí tem que falar, cara... Né? Aí sim, podendo até hoje em dia, né, nesses riscos, colocar em risco pessoas num ambiente, ou seja, é uma bagunça. Então, e aí, por exemplo, os grandes contratantes são a empresa X, Y, Z, seja lá o que for, precisa de um profissional de área na região, não tem. Pega qualquer um e fala, põe a mão aí, qualquer coisa, a gente dá um jeito de você... Talvez eu ligo pro fabricante para ele vir aqui te dar um treinamento. Será que talvez conscientizando quem está na ponta, o contratante, talvez... Não, mas não, a conscientização é a conscientização do cinto de segurança. Enquanto não multar, não vai acontecer. Verdade. Então, a gente se preocupa muito na multa para aquele cidadão que está tentando levar o pão para casa. Infelizmente, a multa está indo para o cidadão. A multa tem que ir para o contratante. Isso também. Mas não de uma maneira proporcional. Exato. Proporcional. Porque enquanto o boi de piranha está sendo aquele que está querendo levar o pão para casa, que claro que ele está fazendo de uma maneira muitas vezes irresponsável, né? Isso não vai mudar. Não vai mudar. A multa tem que ser para o contratante. Eu creio que até seja assim, mas aí faz de uma forma velada. Então, assim, é nesse sentido, Rodrigo. As coisas estão mudando, estão melhorando. Eu vejo, e a gente sabe disso, né? Que a gente, de alguma forma, está em rede social. As pessoas querem informação. Ninguém quer ficar no ostracismo, ou então numa situação que seja inferior. As pessoas querem melhorar, querem conhecer, querem ter orgulho, e quer dar orgulho para a família, ganhar mais dinheiro, evoluir profissionalmente. Só que a gente está inserido numa condição social que não é favorável. Entendi. Né? Então, e a corda sempre estoura do mais fraco, né? Entendi. Do lado mais fraco, né? Marcos, assim, se deixar... Falamos que 40 minutos ia ser pouco. Se der mais uns 10 copos d'água, a gente fica aqui até fechar a Febrava, né? Exatamente. Então, mas eu sei como Febrava, eu sei como o seu tempo é corrido. E se deixar, eu vou espremendo. Verdade. Aí a gente vai sair daqui na outra feira. Com certeza. Se estiver rolando outra feira, a gente vai sair daqui. Então, assim, eu não quero ficar... Porque eu sei que você tem seu compromisso lá na Bitzer. Te agradeço muito por você ter conseguido sair de lá um pouquinho para bater esse papo aqui. É um bate-papo mesmo. Enfim, você deixaria uma mensagem aí as pessoas que nos seguem lá na internet? Já falou muita coisa interessante, mas teria uma mensagem que você gostaria de deixar para o pessoal que está nos assistindo? Alguma coisa legal aí? Eu diria assim, nós estamos num contexto aqui de informação. E informação é patrimônio, né? Então, quanto mais você buscar informação, maior é o seu patrimônio pessoal e é um patrimônio que ninguém tira de você. Exato. Você pode quebrar financeiramente, você pode ter problema familiar, seja a informação que o teu cérebro absorveu, né, que o teu coração absorveu, assim, não vai sair de você. Então, a mensagem que eu deixo é o seguinte: vale a pena. Exato. Vale a pena. Exato. Eu tenho orgulho de dizer que eu comecei com linha branca, né, como temos uma história parecida. Verdade. Comecei com linha branca, hoje eu estou na frente de um grupo de pessoas que se dedicam muito à refrigeração industrial e comercial na empresa que eu trabalho. Então, assim, por quê? Eu busquei informação, busquei conhecimento,
me esforcei no sentido de horas de dedicação, de leitura e conhecimento para quê? Nunca tenha isso como vaidade. Faça daquilo que Deus te deu, né, um instrumento para a tua evolução e da coletividade que está ao teu redor. Não guarde informação, porque aquilo que você recebe, você tem que multiplicar para frente, independente do ramo que você trabalha. Eu sempre digo que riqueza só é riqueza quando ela transborda. É isso aí. E conhecimento, querendo ou não, é uma riqueza. É isso aí. Então, às vezes, a gente toma umas pauladinhas porque a gente está transbordando, passando um pouco do nosso conhecimento. A gente nunca vai ensinar tudo que sabe, que é impossível, principalmente na internet. É impossível ensinar. Mas assim, eu penso que a gente tem que provocar aquela sede. É isso aí. A pessoa que está nos acompanhando durante o dia a dia, ela olhar para você e ver você como referência e você transbordar. Então é bem isso que o Marcos falou. Marcos, muito obrigado mesmo pela sua presença. Tá? Muito obrigado por esse tempo de qualidade. Tá bom? Então assim, eu vim aqui porque eu sei o quão bom você é. Obrigado. Você sabe disso, você sabe quanto tempo a gente se conhece, eu sei o quão bom você é, como pessoa e profissional. Então, aonde você estiver me chamar, eu tô contigo. Muito obrigado, fico muito, muito feliz. Então, assim, tem o Instagram da Bitzer, tá? Vocês podem conhecer, tem bastante coisa lá, divulgação da Bitzer. Na verdade, as redes sociais da Bitzer é Facebook e LinkedIn. LinkedIn, tá bom. LinkedIn e Facebook. A Bitzer não tem Instagram. Não tem Instagram. Instagram são os funcionários da empresa que, eventualmente, como rede particular, né? Eles têm, como é o meu caso. Né? Mas sempre tem informação. Sempre tem informação. E aquilo que a gente falou agora. Vá atrás da informação. Sempre tem alguém que pode agregar um pouquinho a mais como informação na sua vida. E amém. Sorte da pessoa que entende que no final do dia está melhor do que na noite anterior. Graças a Deus eu tenho uma boa amizade com o Marcos. Amém. Vocês precisando de alguma coisa, é só chamar. Tá? Então... O meu Instagram lá, tá? Vocês estão assistindo a gente pelo Instagram da Pescan Químicos, mas quem quiser lá seguir a gente é Gelado Climatização. Então segue a gente lá. Vai ter bastante corte. Quem não pôde assistir agora ao vivo, vai poder assistir depois os cortes. E é isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Obrigado, Marcos José, mais uma vez. Você é fera demais. Tá bom, pessoal? Forte abraço.